A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, seja com todos, seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa sexta-feira da paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dia fatídico em que o Senhor Jesus vai à cruz do Calvário, é morto, mas bem sabemos, graças a Deus, o Senhor ressuscita no domingo. Mas nós traremos uma mensagem importante acerca da palavra de Deus nesta tarde, de como podemos aprender sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou por meio das Escrituras Sagradas e por meio do seu ministério enquanto esteve aqui na terra. Nós falaremos hoje sobre o seguinte tema: a gloriosa cruz amaldiçoada. Portanto, eu convido a todos vocês a abrirem as Escrituras Sagradas em dois textos da Palavra de Deus. O primeiro que se encontra em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, e também Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Texto do apóstolo Paulo e também lá o texto de Moisés, Deuteronômio 21, 23. Nós vamos ver aqui, nesse assunto, a relação que há entre esse texto do Antigo Testamento e o que Paulo fala na sua carta aos Gálatas, acerca da morte de Cristo, acerca da cruz do Calvário e essa gloriosa cruz amaldiçoada. Mas antes nós vamos orar. Ore comigo. Querido Deus, misericordioso Pai, te damos graças pela tua compaixão e misericórdia sobre nós. Ser propício ao teu povo, ó Deus, ser propício à tua igreja salva no sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu eterno amor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, nos substituindo, ó Deus, numa situação que jamais poderíamos cumprir, a lei do Senhor. Nos abençoa, ilumina nossa mente e o nosso coração, para que venhamos a compreender com profundidade a graça imerecida que recebemos da parte do Senhor. É o que nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido você a comigo acompanhar a leitura do texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, e também a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, lá no versículo 13. O primeiro texto que nós vamos ler aqui é Deuteronômio 21, versículo 23, que diz assim a palavra de Deus: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Gálatas capítulo 3, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém. Um importante conhecimento teológico, irmãos, bíblico para a nossa fé, surge quando o apóstolo Paulo faz uso de Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, para Gálatas capítulo 3, versículo 13. No meio de uma das cartas mais polêmicas do Antigo Testamento, no qual o apóstolo Paulo escreve, ele fez uma declaração surpreendente: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. O contexto aqui de início nos mostra que a maldição a que Paulo se refere é a maldição da lei descrita em Gálatas capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por isso, o justo viverá pela fé. Voltando agora para Deuteronômio capítulo 21, onde
Paulo lá faz uso do comando da pena de morte e o aplica a Cristo. Então, aí, nessa aplicação, nós vamos descobrir as riquezas teológicas que Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos ensina, traz para nós, para a edificação da igreja e para a glória de Cristo. Acompanhe comigo o texto sobre Deuteronômio capítulo 21, nos versículos 22 e 23. Nós entendemos que, acompanhe o texto, se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, porque o enforcado é anátema de Deus, ou a palavra aí, anátema, é maldito de Deus. Eu quero fazer uma introdução com alguns pontos relativos à lei civil, para que venhamos a entender do que é que Paulo está falando lá em Gálatas capítulo 3 e que relação tem a Deuteronômio capítulo 21, no versículo 23. A lei civil, irmãos, essa lei civil que foi dada a Israel na história da redenção, ela tinha como objetivo preparar o povo de Deus para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como as leis morais e cerimoniais apontavam também para Jesus e para a nossa necessidade dele, os princípios judiciais da lei civil também tinham esse fim. A lei civil, que serve como um guia aqui, um guia histórico redentor, tem sido muitas vezes e quase que frequentemente negligenciada, mesmo sendo uma das mais ricas em todas as escrituras. Antes de vermos aqui o propósito histórico redentor da lei civil, no que se refere lá a Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 3, versículo 13, é importante nós considerarmos os outros propósitos da lei civil que foi dada ao povo de Israel na antiga aliança. Eu quero citar apenas poucas, há outras, né? Há uma boa quantidade quando você vai buscar os textos no Antigo Testamento, mas para que nós venhamos a entender como resumo. Por exemplo, Deus deu a Israel a lei civil em geral, uma lei nacional. A pena de morte, especificamente, que estava na lei, era na lei para refletir a justiça de Deus, a justiça do Senhor entre o povo da aliança e as nações. Assim, a santidade e a justiça de Deus se manifestaria a todos. A lei limitava, punindo aquele que era desobediente à lei civil na igreja-estado teocrática. Isso, claro, ali no período de Israel no Antigo Testamento. As más companhias, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, corrompem os bons costumes. Então, essa era a ideia da lei, era de tirar o faltoso do meio da igreja, do meio do povo, aquele que havia praticado algo contra o Senhor. A pena de morte, ela foi a mais severa das leis jurídicas concedidas a Israel. E essa punição refletia o que todos os homens merecem por natureza, segundo o que Deus disse lá a Adão no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17. Quando Deus dá ordem a Adão com relação à árvore da qual ele não devia comer. E ele diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, você certamente morrerá. Então, na lei mosaica, a pena de morte era acompanhada pela demonstração pública de justiça. A morte veio por causa da relação de Adão com a árvore. Então, para que a maldição de Deus fosse exibida na lei civil, o culpado era pendurado no madeiro como forma de lembrança dessa maldição. É o que está lá em Deuteronômio 21, no versículo 22. Na lei, a morte física simbolizava a morte eterna, onde o pecador era banido da presença graciosa de Deus. Então, a vida do culpado ali era tirada
e a maldição de Deus estava clara diante dos olhos de todos aqueles que a viam. Deus estabeleceu um sistema justo para que fosse refletida a gravidade do crime. Nós vemos isso no texto, quando ele diz: tirareis o mal de entre vós. Então, esse versículo aqui, ele se repete 9 vezes a partir do livro de Deuteronômio, no capítulo 13, lá no versículo 5. A frase aqui é usada se referindo à pena de morte para aqueles que mereciam recebê-la. Então, sendo retirado o culpado pelas influências das práticas imorais, malignas da congregação, o mal era reparado, o mal era aparado daquele contexto. Mas claro que nem todos os crimes em Israel mereciam a pena de morte. Por isso, queridos irmãos, é importante lembrar que a lei sempre foi por si mesma impotente para mudar o coração do pecador. Ou seja, a obediência a Deus nunca poderia e nem pode ser pelo cumprimento de sua lei. É o que diz o profeta Abacuque lá no capítulo 1, no versículo 4, quando ele diz que a lei é impotente. E interessante que o apóstolo Paulo também explicou sobre essa impotência quando escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículos 3 e 4. Quando ele diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a lei civil serviu ao propósito histórico redentor de Deus. Entendendo assim, agora eu e você, a lei civil dada a Israel foi para preservar a nação para a vinda do Messias, daquele que seria o redentor do seu povo. A lei civil, como a lei moral, foram dadas para mostrar aos homens o que eles mereciam por seus pecados e também pelo que eles não poderiam cumprir. Então tudo isso acaba por preparar o cenário para o castigo de Cristo, aquilo que ele suportaria na cruz do Calvário no lugar do seu povo, no meu lugar e também no seu lugar. E aí, quando chegamos ao Novo Testamento, não vemos os apóstolos insistindo na execução da lei civil pela igreja nos governos daquela época. Em vez disso, nós vemos a aplicação da lei sendo feita espiritualmente à vida da igreja na nova aliança. O exemplo dessa aplicação espiritual vem do uso do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, onde ele também faz uso de um texto bastante parecido com o que lemos agora: expulsem esse perverso do meio de vocês. A frase aqui, que era ligada à pena de morte na lei civil de Israel, agora Paulo aplica à disciplina espiritual na igreja. Então, essa compreensão do Novo Testamento pelos apóstolos se dá por causa da relação entre a lei e a obra salvadora de Cristo. E aí, Gálatas capítulo 3, versículo 13, se torna um exemplo supremo aqui e importante desse princípio. Cristo foi julgado em um tribunal humano a fim de mostrar, como afirma o nosso catecismo de Heidelberg, lá na pergunta 38, que tem como resposta: Cristo, embora julgado inocente, foi condenado pelo juiz oficial para que nos libertasse do severo juízo de Deus que devia cair sobre nós. Então, havia tipologia. O que é a tipologia? É a relação, é a representação sobre as leis civis, assim como as leis de retribuição, a de restauração. Todas elas foram preparatórias para a restituição que Cristo fez e faz por mim e por você, pela sua igreja, com o seu evangelho. A conclusão aqui dessa questão teológica, irmãos, é a natureza representativa da lei civil, que foi dada lá no Antigo Testamento a Israel, encontra a sua maior expressão, o seu ápice, o seu maior clímax, se completando na morte de Cristo na cruz do Calvário.
Conforme define essa questão o teólogo reformado Gerhardus, ele diz assim: a aplicação dessas leis de maneira geral para a espiritual é explicada pela espiritualização e eternização da natureza preparatória do Antigo Testamento na obra consumada de Cristo. Então, concluímos com isso que isso é eternizado na era messiânica, ficando livre agora das mudanças da era presente. Tudo isso é o conteúdo da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O uso do texto de Deuteronômio 21, 23 pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, estabelece aqui o propósito histórico redentor da lei civil, quando damos uma atenção cuidadosa justamente ao contexto de Deuteronômio capítulo 21. Nesse texto, em Deuteronômio capítulo 21, nós lemos sobre a aplicação da lei sobre o desobediente, que estava para ser morto, estava condenado a ser morto. E essa aplicação você vai ler no capítulo 21, no versículo 18 ao versículo 20. Mas esse texto ele vem antes da ordem também de Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, para se pendurar tal pessoa em um madeiro. E aí, nós vamos ver essa ligação quando Paulo pega justamente esses dois textos e agora ele cria essa relação com a morte de Cristo. E ele entende que também há uma relação para com o sofrimento do Senhor, sob Deuteronômio 21, 20. Embora Paulo não mostre isso muito claramente, muito explicitamente no texto, mas a conclusão está dentro do texto, está implícita no uso de Deuteronômio 21, 23. Esse detalhe interessante sobre o texto de Deuteronômio 21, 20 são vistos nas falsas acusações, por exemplo, que os judeus dizem contra Cristo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19, onde ele diz: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, o que entendemos nesse texto? A natureza do ministério do Senhor Jesus Cristo era essa: sentar-se com pecadores, falar com as prostitutas, falar com os coletores de impostos, entrar na casa deles, falar das boas novas de salvação para eles. E por causa da abordagem do Senhor Jesus a esses tais pecadores, muitos dos judeus o acusaram de ser um glutão e um bêbado. É impossível, irmãos, não ver a relação aqui entre Deuteronômio 21, 20, Mateus capítulo 11, versículo 19 e Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Quando lemos através das passagens, como também, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e lá a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Jesus Cristo, o Filho obediente que nunca pecou, foi acusado de ser um filho desobediente. Então, ele teve essa imagem diante dos homens, para que os filhos desobedientes fossem justificados como filhos de Deus através da fé forjada nessa união com Cristo, ou seja, na gloriosa cruz amaldiçoada. O filho obediente foi tratado como filho desobediente. Assim, ele foi feito maldição por nós. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Embora possamos aí não ter cometido crimes civis pelos quais nós sofreríamos a pena de morte, todos nós, sem exceção, merecemos a pena de morte. E ela, claro, está ligada ao tribunal divino pelos pecados que cometemos contra o Deus Santo e Eterno. Se a punição se ajusta ao crime, então a punição pelo pecado contra Deus, esse Deus eterno e santo, é a punição eterna. A relação entre a pena de morte na lei civil de Israel e a punição que os pecadores não regenerados experimentarão no dia do juízo, ela se descreve assim: para os que não estão em Cristo,
experimentarão a morte eterna, porque são violadores da santidade dele. O amor de Deus pelo seu Filho, Jesus, explica e justifica sua ira pelos inimigos de Cristo e também seu zelo em exigir para si, por direito, a honra de Cristo, como escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porque aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Está aqui, irmãos. Essa é uma verdade desde agora até o último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Quando Cristo recebe toda a honra que lhe é devida, toda rebelião é totalmente destruída. É o que Paulo deixa claro para nós, para a igreja, Filipenses capítulo 2, nos versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Cristo foi pregado na cruz, ele se tornou uma maldição por nós. O madeiro foi um sinal do julgamento justo de Deus. No caso aqui de Cristo, a cruz era um símbolo de morte. Para nós agora é um símbolo de vida, é um símbolo de esperança. Nos faz também isso lembrar Adão, filho de Deus, no qual cita-se por Lucas, é citado por Lucas, capítulo 3, versículo 38, onde ele nos dá a entender que esse mesmo Adão, filho de Deus, ele perde o nosso direito à árvore da vida ao comer do fruto daquela árvore da qual Deus disse que não comesse. Ele gera morte não só para ele, mas ele gera morte para mim, para você, para a igreja e para todo aquele que não está em Cristo. Mas graças a Deus que Cristo, o segundo Adão, nos dá acesso à árvore da vida quando foi pendurado na gloriosa cruz amaldiçoado. Diante da árvore, Adão certamente pensou: não há razão nessa árvore para eu dizer que não a desejo, com exceção daquilo que Deus disse: não coma dela. Então, pensando comigo aqui nesse ponto, Adão também pode ter pensado: tenho que me curvar diante de Deus e dizer: eu devo confiar no Senhor. Mesmo que tudo em mim diga: essa árvore é muito desejável aos meus olhos. Mas o outro lado desse estranho ponto da história humana aqui é vermos Jesus enfrentando uma outra árvore. Veja o contraponto aqui de Adão diante da árvore da qual ele não poderia comer, a Jesus Cristo está diante de uma outra árvore. Diante da árvore, Adão pensa: não há razão nessa árvore para eu dizer que não a desejo, com exceção daquilo que Deus disse: não comas dela. Então, aqui nesse ponto, de fato, Adão tem que se curvar diante de Deus e dizer que deve confiar no Senhor, mesmo que tudo nele diga que essa árvore é muito desejável aos seus olhos. O outro lado da história, desse estranho ponto aqui na história humana, é vermos Jesus enfrentando uma outra árvore. Diferentemente da árvore do jardim, Jesus está diante da cruz. E o Pai está dizendo a ele: essa árvore, essa cruz, cujo fruto ela tem e é amargo, eu quero que você coma. Eu estou ordenando que por esse fruto você salve homens e mulheres. Tome esse cálice, é o que diz o Senhor ao seu filho. E esse plano eterno ele vai ser visto quando o autor aos Hebreus nos fala sobre quando Cristo tomou o cálice com o fruto amargo da árvore do Calvário. E o Senhor fez isso, consumindo até a última gota. É por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, queridos amados irmãos, eu quero concluir esta exposição relacional entre o texto de Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 23, com Gálatas, capítulo 3, no versículo 13. Fazendo lembrar que não há claramente no Novo Testamento a percepção
dá importância ao fato de que há uma ligação entre a árvore do Jardim do Éden e a árvore ou a cruz, o madeiro, na qual Cristo foi crucificado. Com exceção, claro, dos textos que lemos e vemos o homem indo para a árvore e a maldição caindo sobre ele por causa da sua desobediência. Mas aí percebemos, contido na lei do Antigo Testamento, que o homem é pendurado em uma árvore, em um madeiro, e é amaldiçoado por Deus. E Paulo pega isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13, para nos dizer especificamente que não foi acidental quando Jesus não foi apedrejado até a morte, porque há um grande significado santo na maneira como ele morreu. E essa semelhança está enraizada no entendimento de Paulo em Romanos 5, versículo 12 ao versículo 21. O que também ele acaba por relacionar a Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, em que o primeiro Adão é desobediente, mas o segundo Adão é obediente. O primeiro se apega à igualdade com Deus. O segundo, que é Deus, não considera a si mesmo, mas se humilha, assumindo a forma de servo. Encontrado agora Cristo na forma humana, não apenas ele morre, mas morre especificamente a morte na gloriosa cruz amaldiçoada. Eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor pelo sacrifício de Cristo. E assim você também deve fazer. Assim a igreja deve fazer. Assim a igreja precisa entender profundamente a relação do que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Devemos muita gratidão ao Senhor. Uma gratidão que jamais podemos pagar, a não ser sermos os mais sujeitos ao Senhor Jesus Cristo, conforme a sua vontade. Ore comigo nesse momento. Vamos orar agradecendo ao Senhor, porque no dia da sexta-feira, a paixão do Senhor, ela foi vista e testemunhada por todos aqueles que viram seu sacrifício na cruz do Calvário. Ore comigo por isso. Querido Deus, bendito e Pai, louvado e eterno seja o teu santo nome. Nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor, pela rica obra poderosa e eterna que o Senhor realizou em nosso lugar. Não poderíamos cumprir a lei, não poderíamos ser salvos por ela, mas só tu, Senhor, em Cristo Jesus, é que cumprimos todas as coisas. Só em Cristo Jesus é que fomos salvos dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela tua ida à cruz do Calvário, pela graciosa cruz amaldiçoada, mas que nos trouxe vida, esperança, alegria, paz com Deus, para a glória de Cristo. Em nome de Jesus nós te louvamos, te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz, em nome de Jesus.